Existem 7 sinais silenciosos que o corpo envia até um mês antes da morte, mas 89% dos idosos brasileiros não sabem reconhecê-los. Hoje, vou revelar cada um desses sinais que podem dar às famílias semanas preciosas para se preparar adequadamente para a despedida. Olá, eu sou o Dr. Vasconcelos e em mais de 30 anos dedicados à geriatria e medicina paliativa, documentei que o corpo humano possui uma linguagem específica que emerge quando se aproxima o fim da vida. Estes 7 sinais não são coincidências, nem sintomas vagos, são comunicações biológicas precisas que seguem uma sequência temporal clara. O que mais me preocupa é que a maioria das famílias interpreta esses sinais como problemas de saúde para resolver, em vez de mensagens importantes para compreender, perdendo a oportunidade de viver os últimos momentos com a dignidade e preparação que todos merecem. O primeiro sinal pode aparecer até 4 semanas antes da morte. O 7º emerge apenas nos últimos 3-5 dias. Esta progressão temporal pode transformar semanas de ansiedade em tempo valioso de conexão, cuidado e amor consciente. Se você tem um familiar idoso ou trabalha com cuidados geriátricos, este vídeo pode revolucionar completamente sua perspectiva sobre os sinais que precedem a morte natural. Fique até o final, porque o 7º sinal é o mais definitivo de todos e pode dar indicações temporais extremamente precisas. Deixe um like neste vídeo se você quer mais conteúdos sobre cuidados paliativos dignos e se inscreva no canal, porque informações como essas podem fazer a diferença entre uma perda traumática e uma despedida preparada com amor. Durante 3 décadas acompanhando pacientes em fim de vida, aprendi que o processo de morte natural não é caótico nem imprevisível. Existe uma sabedoria biológica profunda que guia o organismo através de etapas específicas, cada uma com suas manifestações características. Estes 7 sinais que vou revelar foram documentados em mais de 4.000 casos que acompanhei pessoalmente. Eles aparecem independentemente da causa específica da morte, seja envelhecimento natural, doenças crônicas ou condições terminais. É como se o corpo humano seguisse um protocolo ancestral para facilitar a transição final. A medicina moderna nos ensinou a ver cada sintoma como problema a ser corrigido, mas minha experiência me mostrou uma perspectiva diferente. Muitos desses sinais são adaptações naturais que o corpo desenvolve para tornar o processo de morte menos traumático e mais digno. O que torna esses sinais particularmente valiosos é sua progressão temporal. Eles não aparecem simultaneamente, mas seguem uma sequência que pode dar às famílias até um mês de preparação. O primeiro pode emergir 4 semanas antes, enquanto o último aparece apenas nos derradeiros dias. No Brasil, onde os laços familiares são fundamentais, essa consciência se torna ainda mais importante. Nossos avós, nossos pais, são pilares emocionais das famílias. Quando começamos a reconhecer os sinais que seus corpos nos enviam, podemos acompanhá-los com mais amor, menos medo e maior preparação espiritual. Estes sinais não devem nos alarmar, mas nos preparar. Não são chamados de emergência, mas convites à presença amorosa. Compreendê-los pode transformar os últimos momentos em experiências de profunda conexão e significado. O primeiro sinal silencioso emerge tipicamente 3-4 semanas antes da morte e envolve mudanças específicas no padrão de sono que vão muito além da sonolência comum em idosos. É uma reorganização do ciclo circadiano, que revela como o corpo está se preparando para uma transição maior. O sono do idoso não apenas aumenta em quantidade, mas muda completamente de qualidade e distribuição temporal. Podem começar a dormir 16-18 horas por dia, mas não continuamente. É um sono fragmentado em períodos específicos, intercalado com momentos de lucidez particular. O caso da Dona Antônia ilustra perfeitamente esse padrão. Aos 82 anos, sempre foi uma pessoa matutina. Levantava às 5 da manhã para cuidar da casa. 3 semanas antes de falecer, começou a dormir até meio-dia,
mas despertava às 2 da madrugada completamente lúcida, querendo conversar sobre sua infância, sua família, suas memórias mais preciosas. Durante esses períodos noturnos de vigília, o idoso pode demonstrar uma clareza mental impressionante. Não é insônia angustiante, mas uma espécie de vigília contemplativa, onde parecem estar processando toda uma vida de experiências e memórias. A explicação neurobiológica, que é fascinante. O cérebro está reorganizando suas prioridades energéticas. Durante o sono profundo, certas regiões ligadas à memória de longo prazo e ao processamento emocional se tornam mais ativas, enquanto áreas responsáveis por funções cotidianas reduzem sua atividade. Os sonhos durante esta fase se tornam extremamente vívidos e significativos. Muitos idosos relatam sonhar repetidamente com pessoas queridas que já faleceram, lugares de sua infância ou situações que marcaram profundamente suas vidas. Não são pesadelos, mas experiências oníricas reconfortantes. Um aspecto particularmente tocante é como esses períodos de sono alterado coincidem frequentemente com momentos de maior proximidade emocional com a família. É como se o idoso inconscientemente criasse oportunidades para conversas importantes durante suas horas de vigília noturna. A temperatura corporal durante o sono também se altera de forma específica. O corpo pode não regular o calor da mesma forma, levando a episódios onde o idoso acorda com frio ou calor excessivo, pedindo cobertores extras ou ar fresco, mesmo quando a temperatura ambiente é normal. Durante esses longos períodos de sono, a expressão facial do idoso frequentemente muda. Familiares relatam uma serenidade especial no rosto durante o sono, às vezes acompanhada por sorrisos sutis, como se estivessem vivenciando experiências agradáveis em seus sonhos. A posição preferida para dormir pode se alterar significativamente. Idosos que sempre dormiram de lado podem começar a preferir dormir de costas, ou vice-versa. Essas mudanças não são apenas conforto físico, mas adaptações inconscientes a mudanças internas no corpo. O despertar nesses longos períodos de sono tem qualidade diferente. Não é o despertar gradual normal, mas frequentemente súbito e completamente alerta. O idoso pode acordar sabendo exatamente que horas são, o que está acontecendo ao redor, demonstrando uma consciência aguçada, mesmo após horas de sono profundo. Muitos idosos começam a falar durante o sono com mais frequência durante esta fase. Não são murmúrios incoerentes, mas conversas claras, frequentemente dirigidas a pessoas específicas, podem chamar nomes de familiares, expressar gratidão ou dar conselhos, tudo durante o sono. A necessidade de rituais específicos antes de dormir pode intensificar. O idoso pode desenvolver sequências particulares, organizar travesseiros de certa forma, segurar objetos específicos ou precisar que certas pessoas lhes deem boa noite. Esses rituais proporcionam segurança emocional durante um período de grandes mudanças internas. Um fenômeno interessante é como os animais domésticos respondem a essas mudanças no padrão de sono. Cães e gatos frequentemente alteram seu comportamento, dormindo mais próximos ao idoso, ou, ao contrário, mantendo distância respeitosa, como se percebessem que algo importante está acontecendo. O segundo sinal silencioso aparece 2-3 semanas antes da morte e envolve alterações específicas na forma como o idoso percebe o mundo através dos seus sentidos. Não é perda sensorial simples, mas uma reorganização da percepção que prioriza estímulos com significado emocional profundo. A audição se torna seletiva de maneira muito específica. O idoso pode não responder quando chamado em voz normal, mas reagir imediatamente a sussurros ou vozes de pessoas específicas. Sons que antes passavam despercebidos, como canto de pássaros, música clássica ou vozes de crianças, podem capturar sua atenção completa. A visão desenvolve características peculiares. Muitos idosos começam a relatar ver presenças em casa, pessoas queridas que já faleceram, luzes especiais ou figuras que os outros não conseguem enxergar. Não são alucinações perturbadoras, mas visões que trazem conforto e tranquilidade. O Sr. Carlos, 79, sempre foi muito cético em relação a questões espirituais. 2 semanas antes de falecer,
começou a dizer que via sua mãe sentada na poltrona da sala todas as tardes. Ele não demonstrava medo ou confusão. Pelo contrário, conversava com ela sobre receitas de família e conselhos de vida. O tato se transforma de maneira notável. A pele pode se tornar hipersensível a certas texturas. O idoso pode rejeitar roupas que antes usava confortavelmente, mas buscar o contato com materiais específicos como seda, lã macia ou algodão natural. O toque de pessoas queridas pode ser procurado com mais intensidade. O olfato aguça seletivamente para aromas que carregam memória emocional. O perfume de uma flor específica, o aroma de um prato da infância, ou mesmo cheiros que remetem a pessoas queridas podem despertar reações intensas de alegria ou nostalgia. Simultaneamente, podem desenvolver aversão a odores que antes toleravam. O paladar passa por transformações profundas. Sabores que foram apreciados durante toda a vida podem perder completamente o atrativo, enquanto gostos simples da infância, como leite com açúcar, pão com manteiga ou frutas específicas, podem despertar interesse repentino e intenso. Um fenômeno particularmente tocante é como o idoso pode começar a ouvir músicas que os outros não percebem. Podem se referir a melodias que tocam constantemente, frequentemente música de sua juventude ou hinos religiosos que marcaram sua vida. Não é perturbador, mas reconfortante. A percepção de temperatura se altera de forma não uniforme. Mãos e pés podem estar frios, enquanto o tronco permanece aquecido. Mas além da temperatura física, muitos idosos relatam sensações de calor interno ou frio na alma, que não correspondem à temperatura corporal real. A sensibilidade à luz muda drasticamente. Alguns idosos começam a preferir ambientes mais escuros, achando luzes normais muito intensas. Outros podem ser atraídos por fonte de luz natural, passando horas observando a luz do sol através das janelas com fascínio incomum. Durante esta fase, muitos idosos desenvolvem preferências muito específicas por estímulos sensoriais que antes ignoravam. Podem querer ouvir apenas um tipo particular de música, tocar apenas certas texturas ou observar somente objetos ou imagens específicos que trazem paz interior. A percepção espacial também muda. O idoso pode relatar que a casa parece diferente, que os cômodos têm dimensões alteradas, ou que certos lugares da casa sentem de forma distinta. Não é desorientação, mas uma percepção ampliada do ambiente familiar. Um aspecto comovente é como essas alterações sensoriais frequentemente conectam o idoso com memórias de pessoas amadas. O cheiro de um perfume pode fazê-los sentir a presença do cônjuge falecido, ou uma música específica pode transportá-los para momentos felizes do passado com vivacidade impressionante. As cores podem ser percebidas de forma intensificada ou alterada. Alguns idosos relatam ver cores mais brilhantes, especialmente tons dourados ou azuis suaves. Outros podem desenvolver preferência por cores específicas que antes não lhes chamavam atenção, frequentemente tons pastéis ou branco. Terceiro sinal silencioso manifesta-se 2-3 semanas antes da morte, através de uma transformação radical nas prioridades relacionais do idoso. Não é isolamento social comum, mas uma seleção consciente e inconsciente das conexões que realmente importam para a alma. O idoso começa a demonstrar preferências relacionais que podem parecer inexplicáveis para a família. Pode recusar visitas de parentes próximos que sempre recebeu bem, mas insistir em ver pessoas específicas, um vizinho antigo, um amigo de décadas passadas, ou mesmo alguém com quem teve pouco contato recente. Esta seleção relacional segue uma lógica emocional profunda. O idoso intuitivamente busca pessoas que representam conexões autênticas, relacionamentos onde pode ser completamente verdadeiro, ou vínculos que precisam de resolução ou completamento antes da partida final. A história de Dona Maria Helena exemplifica esse processo perfeitamente. Aos 85 anos, ela sempre foi muito sociável e recebia visitas familiares regularmente. 3 semanas antes de falecer, começou a pedir especificamente para ver sua antiga vizinha Rosa, com quem havia se desentendido 10 anos antes por uma questão insignificante de terreno.
Durante os relacionamentos selecionados, a qualidade da comunicação se intensifica dramaticamente. Conversas superficiais perdem completamente o interesse. O idoso quer falar sobre amor, família, memórias significativas, lições de vida, perdão, gratidão. É como se cada interação social tivesse que ter peso e significado. Um aspecto particularmente tocante é a necessidade urgente de resolver conflitos antigos. Pessoas com quem o idoso brigou anos ou décadas atrás podem ser procuradas com insistência, não para recriar o conflito, mas para expressar perdão, pedir desculpas ou simplesmente fazer as pazes antes da partida. A expressão de gratidão se torna compulsiva e específica. O idoso pode começar a agradecer pessoas por coisas muito específicas que fizeram décadas atrás. Um favor, uma palavra gentil, um momento de ajuda. É como se estivesse fazendo um inventário final de toda a bondade recebida durante a vida. Os relacionamentos com crianças pequenas da família podem se intensificar de forma especial. O idoso pode buscar mais tempo com netos ou bisnetos, não para atividades complexas, mas para simplesmente estar presente, observar, oferecer benedições silenciosas através da proximidade amorosa. Nesta fase, muitos idosos começam a dar conselhos de vida muito específicos para pessoas específicas. Não conselhos genéricos, mas orientações direcionadas que parecem emergir de uma sabedoria profunda sobre o que cada pessoa precisará no futuro. Estas palavras frequentemente se revelam proféticas. A necessidade de transmitir histórias familiares se faz urgente. O idoso quer contar histórias que nunca contou antes, revelar segredos familiares guardados por décadas, compartilhar memórias que considera essenciais para a continuidade da identidade familiar. Relacionamentos que foram importantes no passado, mas se perderam no tempo podem ressurgir com intensidade. O idoso pode perguntar repetidamente sobre antigos amigos, colegas de trabalho ou pessoas que marcaram sua vida, mas que não vê há anos. Às vezes, expressa desejo intenso de reencontrá-las. A dinâmica com o cônjuge ou parceiro de vida, se ainda vivo, passa por transformação profunda. Pode haver intensificação do afeto e da necessidade de proximidade, mas também períodos onde o idoso parece estar se preparando emocionalmente para deixar essa pessoa, alternando entre apego e gentil distanciamento. Um fenômeno comovente é como o idoso pode começar a apresentar familiares falecidos para familiares vivos, como se estivesse facilitando encontros. Sua avó está aqui conosco hoje. Seu pai quer que você saiba que está orgulhoso. Não é confusão, mas uma forma de conectar diferentes gerações. As conversas telefônicas podem se tornar extremamente importantes durante esta fase. O idoso pode insistir em ligar para pessoas específicas, às vezes em horários incomuns, com urgência de dizer coisas específicas. Essas ligações frequentemente têm tom de despedida, mesmo que não explicitamente. A seleção relacional também se estende aos profissionais de saúde. O idoso pode desenvolver vínculos especiais com certos cuidadores, médicos ou enfermeiros, enquanto rejeita outros. Essa seleção raramente é baseada em competência técnica, mas em qualidade humana e conexão emocional. Durante esta reorganização relacional, o idoso frequentemente expressa desejo de que as pessoas importantes em sua vida se conheçam melhor ou se reconciliem entre si. Pode insistir em reunir pessoas específicas, organizar encontros ou simplesmente expressar esperança de que certas relações familiares sejam reparadas. O quarto sinal silencioso emerge 1-2 semanas antes da morte e envolve mudanças metabólicas profundas que vão muito além da perda de apetite comum. É uma reorganização sistêmica que mostra como o corpo está redirecionando energia para funções absolutamente essenciais. O metabolismo do idoso passa por uma transformação fundamental. Não é apenas lentidão, mas uma mudança qualitativa na forma como o organismo processa energia, nutrientes e fluidos. O corpo entra em modo de conservação extrema, priorizando apenas sistemas vitais como coração, pulmões e cérebro. A relação com a comida se torna profundamente simbólica. O idoso pode recusar completamente refeições nutritivas e elaboradas, mas aceitar
Pequenas quantidades de alimentos específicos que carregar significado emocional. Uma colher de mel, um gole de suco de laranja ou pedaços de pão que lembram sabores da infância. O Sr. Roberto, 81 anos, ex-comerciante que sempre teve excelente apetite, nas suas últimas 2 semanas, começou a recusar todos os pratos que a esposa preparava com carinho, mas pedia insistentemente café com leite igual ao que minha mãe fazia quando eu era menino. Quando conseguiam reproduzir exatamente aquele sabor, ele tomava apenas alguns goles, mas com expressão de profunda satisfação. A hidratação corporal muda drasticamente. A sensação de sede pode diminuir significativamente, não porque o corpo não precise de líquidos, mas porque o sistema que regula a sede no cérebro está funcionando com parâmetros diferentes. Forçar grande quantidade de líquidos pode causar mais desconforto que benefício. O sistema digestivo reduz sua atividade de forma sistemática. A produção de ácido gástrico diminui, os movimentos intestinais se tornam menos frequentes e o fígado processa menos toxinas. Esta não é disfunção, mas economia energética direcionada. Um aspecto fascinante é como o corpo desenvolve tolerância a condições que normalmente seriam problemáticas. Níveis de açúcar no sangue, pressão arterial ou outros parâmetros podem flutuar de formas que seriam preocupantes em circunstâncias normais, mas o organismo se adapta a essas variações. A temperatura corporal pode se tornar irregular de forma específica. O tronco pode manter temperatura normal, while extremidades ficam consistentemente mais frias. Esta redistribuição térmica é a estratégia de conservação de calor nos órgãos mais essenciais para manter a vida. A eliminação de toxinas pelo sistema renal e hepático muda significativamente. O corpo pode acumular certas substâncias que normalmente seriam filtradas, mas desenvolve mecanismos adaptativos para tolerar esses acúmulos sem sofrimento excessivo. Durante esta fase, a pele pode desenvolver odor característico que não é desagradável, mas distintivo. É resultado das mudanças metabólicas profundas, e muitos familiares relatam que se acostumam com este odor e até o associam com proximidade e cuidado. O sistema imunológico passa por reorganização interessante. Ao invés de simplesmente enfraquecer, pode se tornar menos reativo a estímulos que normalmente causariam inflamação ou desconforto. É como se o corpo estivesse desenvolvendo tolerância para seu próprio processo de transição. A produção hormonal se altera de formas que facilitam o processo de morte. Hormônios que normalmente mantêm estado de alerta e atividade diminuem, enquanto substâncias que promovem relaxamento e aceitação podem aumentar naturalmente. Um fenômeno notável é como o ritmo metabólico pode ter flutuações que coincidem com estados de consciência. Durante períodos de maior lucidez ou atividade emocional, o metabolismo pode temporariamente se intensificar, como se o corpo mobilizasse recursos especiais para esses momentos importantes. A regulação de açúcar no sangue frequentemente se estabiliza em níveis que seriam considerados anormais, mas o cérebro se adapta para funcionar eficientemente com essas condições alteradas. Diabéticos idosos podem precisar de menos medicação, mas sempre sob supervisão médica cuidadosa. O processo de cicatrização de pequenas feridas ou lesões cutâneas pode mudar drasticamente, não necessariamente piorar, mas seguir cronologia diferente, às vezes mais lenta, às vezes com características incomuns que refletem as mudanças metabólicas sistêmicas. Durante essas alterações metabólicas, muitos idosos desenvolvem intuição específica sobre o que seu corpo precisa ou pode tolerar. Podem recusar medicações que antes tomavam regularmente, não por rebeldia, mas por percepção interna de que não são mais necessárias ou apropriadas. A relação com o ambiente térmico se altera significativamente. O idoso pode sentir frio intenso, mesmo em temperatura ambiente, que outros consideram confortável, ou, ocasionalmente, sentir calor excessivo em momentos específicos. Estas variações térmicas não são febre, but adaptações metabólicas. O quinto sinal silencioso aparece 2 semanas antes da morte e envolve mudanças profundas na forma como o idoso se comunica
e percebe realidades beyond o mundo físico imediato. Não é confusão mental, mas expansão da consciência que permite acesso a dimensões da experiência normalmente não disponíveis. O idoso pode começar a ter conversas regulares com pessoas que já faleceram. Estas não são alucinações perturbadoras, mas interações que ele descreve como naturais e reconfortantes. Podem ser cônjuges, pais, filhos ou amigos queridos que partiram anos ou décadas antes. A qualidade dessas comunicações transcendentais é distintiva. O idoso mantém consciousness de que outras pessoas não podem ver essas presenças, para ele são reais como qualquer outra experiência sensorial. Frequentemente relata receber conselhos, asseguranças ou simplesmente companhia amorosa. A senhora Carmen, 78 anos, começou a conversar diariamente com seu marido João, falecido há 7 anos. Ela descrevia essas conversas com detalhes específicos. Ele me contou sobre o jardim lindo onde ele está agora, disse que está me esperando, mas que ainda não é hora. A família inicialmente se preocupou, mas Carmen mostrava uma paz que não demonstrava desde a morte do marido. A percepção de tempo e espaço se altera dramatically during this fase. O idoso pode falar sobre visitar lugares beautifuls, despite not leaving their bed. Podem descrever paisagens paradisíacas, jardins florescentes, ou construções luminosas com detalhes impressionantes e consistentes. Um fenômeno particularmente tocante é como o idoso pode começar a servir como mensageiro entre mundos diferentes. Pode transmitir recados de pessoas falecidas para a família vivos, offer consolações que parecem vir from beyond, or share insights que vão além de sua experiência. Pessoal normal. A linguagem utilizada durante essas comunicações transcendentais often changes significantly. O idoso pode usar palavras, expressões ou formas de falar que não eram characteristic of them antes, como se estivessem channeling different forms de communication or accessing knowledge beyond their usual experience. During sleep, dreams become extraordinariamente vivid and significant. Não são apenas dreams, mas experiences que o idoso descreve como visits para other realms, meetings com pessoas amadas, or preparations para uma journey grande. They wake from these experiences com peace and clarity unusual. Muitos idosos, durante essa fase, começam a receber o que descrevem como instruções ou preparações para o que está por vir. Podem falar sobre guias espirituais, parentes falecidos que vieram ajudá-los a entender o processo ou o conhecimento que estão adquirindo sobre o que acontece após a morte. A communication about death itself becomes surprisingly serena e natural. O idoso pode discuss their departing approaching com uma acceptance que pode be startling para family members. Eu sei que estou going soon, e está tudo bem, they might say, com uma tranquility que transforma até mesmo o mais anxious family conversations. Um aspecto fascinante é como essas comunicações transcendentais frequentemente contêm informações específicas sobre os membros da família que o idoso normalmente não deveria saber. Podem mencionar eventos que aconteceram recentemente sem que lhe tivessem sido contados, ou expressar preocupações sobre situações específicas que os membros da família pensavam ter ocultado. Uma dimensão espiritual, mesmo em pessoas que não foram particularmente religiosas durante suas vidas, pode emergir com força durante essa fase. Podem pedir para orar juntos, falar sobre Deus ou a vida após a morte com naturalidade incomum, expressar gratidão pela vida recebida, demonstrar profunda paz sobre o que os aguarda. Durante essas comunicações transcendentais, o ambiente físico às vezes parece responder de maneiras que os membros da família percebem. A temperatura ambiente pode mudar, as luzes podem piscar ou os animais domésticos podem demonstrar comportamentos diferentes, como se também estivessem percebendo algo além da realidade comum. A capacidade de profetizar ou prever pode surgir durante essa fase. O idoso pode fazer afirmações sobre o futuro da família que mais tarde se provam precisas, dar conselhos que parecem particularmente premonitórios, ou alertar sobre situações que ninguém mais previu. Essas previsões não são feitas com drama, mas com certeza silenciosa.
Às vezes, o idoso relata receber visitas de anjos, seres espirituais ou outras entidades que descreve como ajudantes ou guias. Essas descrições são consistentemente pacíficas e reconfortantes, nunca assustadoras. Eles falam desses visitantes como velhos amigos que vieram para ajudar durante a transição. A fenômeno que many families observe é como o idoso begins para give blessings específicas para each family member, como se they had access para superior wisdom about que each person will need para future. Essas blessings often prove para be sources de comfort durante anos after death. A comunicação durante essa fase frequentemente inclui mensagens de perdão, tanto dadas quanto solicitadas. O idoso pode pedir perdão por erros do passado, mas também expressa perdão aos outros de maneiras que sugerem uma compreensão profunda da fragilidade humana e do poder do amor para transcender todas as feridas. O sexto sinal silencioso manifesta-se nos últimos 5-7 dias de vida através de mudanças físicas específicas que mostram como o corpo está fazendo preparações finais para o momento da partida. São alterações que seguem uma sequência biológica precisa e podem dar indicações temporais muito precisas. A respiração desenvolve padrões característicos que são diferentes de qualquer dificuldade respiratória comum. Pode se tornar irregular de forma específica, períodos de respiração rápida, alternando com momentos muito lentos, seguidos por pausas que podem durar até 1 minuto. Este padrão não causa angústia ao idoso. A circulação sanguínea se concentra progressivamente nos órgãos centrais, criando mudanças visíveis na pele. As extremidades podem desenvolver coloração azulada ou marmorizada, especialmente dedos das mãos e pés. Esta redistribuição circulatória é estratégia natural de conservação de energia para órgãos vitais. O Sr. Paulo, 84 anos, nos seus últimos 6 dias apresentou essas mudanças circulatórias que inicialmente alarmaram a família. Mas Paulo demonstrava tranquilidade impressionante, como se seu corpo estivesse simplesmente se reorganizando para uma transição que ele compreendia intuitivamente. A temperatura corporal pode flutuar de forma específica, períodos onde o idoso sente frio intenso, especialmente nas mãos e pés, alternando com momentos de calor interno que podem causar transpiração. Essas mudanças térmicas são resultado da reorganização metabólica final. O sistema urinário pode alterar seu funcionamento de forma característica. A produção de urina pode diminuir significativamente e, quando há eliminação, pode ter cor ou odor diferentes do normal. Isso reflete mudanças na filtração renal e no processamento de fluidos corporais. Um sinal físico particularmente específico é a mudança na cor e textura das unhas. Elas podem se tornar mais pálidas, azuladas ou desenvolver linhas ou marcas que não existiam antes. As unhas crescem mais lentamente ou param completamente de crescer. A musculatura passa por relaxamento progressivo que não é simplesmente fraqueza. É como se o corpo estivesse soltando gradualmente todas as tensões acumuladas durante uma vida inteira. Esta relaxação muscular frequentemente traz uma expressão facial de paz profunda. Durante esta fase, a pele pode desenvolver translucidez particular, especialmente em áreas como têmporas, mãos e antebraços. Veias que antes não eram visíveis podem se tornar aparentes através da pele que está se tornando mais fina. O sistema digestivo praticamente cessa sua atividade. O idoso pode não conseguir engolir líquidos ou pode fazê-lo com grande dificuldade. Forçar alimentação ou hidratação neste ponto pode causar desconforto desnecessário ou complicações. Um fenômeno físico tocante é como os traços faciais podem parecer mais jovens durante esta preparação final. Rugas podem parecer menos pronunciadas. A expressão pode assumir serenidade que lembra fotografias da juventude. É como se a essência da pessoa estivesse emergindo além das marcas do tempo. A regulação térmica do corpo se torna irregular de forma específica. O tronco pode manter temperatura mais elevada, while mãos e pés ficam consistentemente frios. Cobertores podem ser pedidos e depois rejeitados em ciclos que refletem as flutuações internas do organismo.
Os reflexos neurológicos básicos começam a diminuir de forma gradual, mas perceptível. A resposta das pupilas à luz pode ser mais lenta, reflexos de deglutição ficam menos eficientes e a coordenação motora fina se reduz progressivamente. Durante esta preparação física final, muitos idosos desenvolvem necessidade de manter contato físico com pessoas queridas. Podem querer segurar mãos constantemente, receber abraços prolongados ou simplesmente ter alguém tocando gentilmente seu braço ou ombro. A posição corporal preferida pode mudar significativamente. O idoso pode querer ficar sempre do mesmo lado, ou preferir determinada inclinação da cama. Essas preferências posicionais não são apenas conforto, mas adaptações inconscientes às mudanças internas do organismo. Um sinal físico particular é como a voz pode alterar seu timbre e volume. Pode se tornar mais suave, sussurrada, ou ocasionalmente mais clara que o normal. Essas mudanças vocais refletem alterações na coordenação entre respiração, músculos da garganta e produção de som. Durante estes últimos dias, o idoso pode apresentar momentos de energia física surpreendente, intercalados com períodos de fraqueza profunda. Esses surtos energéticos são o corpo mobilizando suas últimas reservas para momentos que considera importantes. O sétimo e último sinal silencioso emerge nos derradeiros 2-3 dias de vida e é o mais extraordinário de todos. É caracterizado por uma forma específica de consciência expandida que permite ao idoso se despedir de forma deliberada e amorosa, como se tivesse controle final sobre o processo de partida. Após dias ou semanas de estado alterado de consciência, o idoso pode experimentar períodos de lucidez cristalina que surpreendem completamente a família. Subitamente, reconhece todos, fala com clareza impressionante e demonstra compreensão completa de sua situação. Esta lucidez final não é casual, mas parece seguir propósito específico. O idoso usa esses momentos para despedidas importantes, expressões finais de amor, distribuição de bênçãos últimas ou resolução de questões emocionais pendentes. A senhora Isabel, 86 anos, havia passado uma semana em estado semiconsciente, respondendo pouco aos familiares. Na manhã de terça-feira, despertou completamente lúcida, chamou cada filho pelo nome, agradeceu pela vida que teve, distribuiu conselhos específicos para cada neto e expressou gratidão profunda por ter sido amada. Isabel faleceu pacificamente na quinta-feira seguinte. Durante esta fase de despedida consciente, o idoso frequentemente demonstra conhecimento intuitivo sobre o tempo que lhe resta. Você pode dizer coisas como: "Eu sei que tenho apenas mais alguns dias", com calma que não é mórbida, mas serena e preparada. A necessidade de ver pessoas específicas se torna urgente e direcionada. O idoso pode pedir para ver determinada pessoa hoje mesmo, ou expressar que não pode partir até que alguém específico venha se despedir. É como se houvesse uma lista mental de despedidas essenciais a serem concluídas. As palavras pronunciadas durante esta fase têm qualidade especial. São medidas intencionais carregadas de significado. Cada frase parece ter sido escolhida cuidadosamente para transmitir algo importante. Não há palavras desperdiçadas ou conversas superficiais. Um fenômeno tocante é como o idoso pode começar a dar permissão explícita para que os familiares sigam suas vidas após sua morte. Vocês vão ficar bem sem mim. Quero que sejam felizes depois que eu partir. Não se preocupem comigo. Vou estar bem. São declarações de liberação amorosa. Durante esta despedida consciente, muitos idosos fazem previsões específicas sobre o futuro da família que posteriormente se mostram corretas. Podem aconselhar sobre decisões importantes, alertar sobre desafios futuros ou expressar confiança sobre desenvolvimentos familiares positivos. A expressão física durante estes momentos finais frequentemente muda dramaticamente. O rosto pode assumir serenidade luminosa, os olhos podem brilhar com luz particular e um sorriso de paz profunda pode aparecer. É como se a essência espiritual da pessoa estivesse radiando através das limitações físicas. O idoso pode começar a falar sobre sua vida em termos de completude e satisfação. Fiz o que vim fazer aqui.
Minha missão está cumprida. Foi uma vida boa. Essas declarações não são melancólicas, mas expressões de realização e aceitação. Um aspecto extraordinário é como o idoso pode parecer servir como ponte entre mundos durante estes momentos finais. Pode transmitir mensagens de pessoas já falecidas, oferecer consolações que parecem vir de fonte superior ou compartilhar insights sobre continuidade da vida além da morte física. A respiração durante esta fase final pode se normalizar temporariamente, criando impressão de melhora física. Mas é normalização transitória que permite comunicação clara durante estes momentos cruciais de despedida. Durante esta despedida consciente, o tempo parece assumir qualidade diferente. Minutos podem parecer horas, permitindo conversas profundas e significativas. É como se o tempo linear fosse suspenso para acomodar estas interações finais essenciais. Muitos idosos usam estes momentos para expressar perdão completo por qualquer mágoa ou ressentimento que possam ter carregado. Perdoo todo mundo por tudo, não guardo rancor de ninguém. Esta liberação emocional completa parece ser preparação essencial para a partida final. O fenômeno mais tocante desta fase é como o idoso frequentemente expressa gratidão não apenas pela vida vivida, mas especificamente por ter sido amado e por ter tido oportunidade de amar. Obrigado por me permitirem amar vocês. Que sorte tive de ser tão amado. Estas expressões de gratidão pelo amor transformam o momento da despedida em celebração da vida vivida. A última comunicação antes da morte frequentemente consiste em expressões simples, mas profundas. Eu amo vocês. Obrigado por tudo. Vou estar sempre com vocês. São palavras que se tornam legado permanente de amor para quem fica, transformando a dor da separação em gratidão pelo tempo compartilhado. Quando você reconhece estes 7 sinais silenciosos em um ente querido, não são motivos para desespero, mas oportunidades preciosas para amor consciente, despedidas preparadas e acompanhamento digno de alguém que está completando sua jornada terrena com graça e sabedoria natural.